Governo federal cria comitê para enfrentar desnutrição de crianças e Yanomamis. Diante da grave crise humanitária e sanitária que assola o povo Yanomami, o governo federal decretou estado de calamidade pública na terra indígena e convocou uma ação emergencial para oferecer suporte aos povos indígenas em Roraima. Em decreto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami, com duração de 90 dias, sendo que o grupo tem metade desse tempo para entregar um plano de ações estruturantes. O decreto foi assinado pelo presidente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A publicação saiu em edição extra do Diário Oficial da União, DOU, nesta sexta-feira, 20 de janeiro. Quem também compõe o comitê é o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social e Combate à Fome. Segundo o chefe da pasta, o ministro Wellington Dias, o governo vai atuar nas frentes de saúde, assistência aos povos indígenas da região e no enfrentamento da desnutrição. O objetivo é tratar, de forma emergencial, aquilo que necessita de atenção emergencial, integrado com o Estado, com municípios, com as entidades, com a presença das Forças Armadas, a presença também do Ministério da Justiça e Segurança, enfim, mas também ter um plano que possa garantir as condições de qualidade de vida, de dignidade para os povos indígenas assim como a população de Roraima e do Brasil, afirmou Dias. Segundo dados do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena, 99 crianças de até 5 anos morreram em terras Yanomamis no ano de 2022. É muito triste saber que indígenas, sobretudo 570 crianças Yanomami, morreram de fome durante o último governo. Tomaremos medidas urgentes diante dessa terrível crise humanitária imposta contra nossos povos, oferecendo todo o suporte necessário a eles, declarou a ministra Sônia Guajajara, em nota. Emergência de saúde. Também nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a desassistência sanitária das populações no território Yanomami. Equipes do órgão estão desde segunda-feira, 16, na região, que tem mais de 30 mil habitantes, e encontraram crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e outras doenças. Nízia Trindade, ministra da Saúde, descreveu a situação como dramática. Diante desse cenário, a pasta também instalou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, COE, em Yanomami, que estará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, e anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos. Após o retorno da missão, que deverá acontecer no próximo dia 25, a equipe tem cerca de 15 dias para apresentar um levantamento completo sobre a situação de saúde na qual os indígenas se encontram. Fonte: Brasil 61. Em matéria publicada na Câmara dos Deputados em 14 de julho de 2022. Terra Yanomami é palco de tragédia humanitária, dizem especialistas. Área é marcada por garimpo ilegal, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na terra indígena Yanomami, durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados em 14 de julho de 2022. A área, que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e cassiterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. O geógrafo e analista do Instituto Socioambiental Estevão Senra apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já havia 4.000 hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3.000 crianças com déficit nutricional, segundo Senra. Hoje, a terra indígena Yanomami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que estão ocorrendo no Brasil.
Os dois vetores principais dessa crise são o avanço do garimpo ilegal e a má gestão do distrito sanitário, que se entrelaçam e vão se realimentando, disse. Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamam da falta de medicamentos e materiais básicos. Também denunciaram indicações políticas para o comando dos distritos sanitários. A coordenadora da comissão externa, deputada Joenia Wapichana do partido Rede RR, já cobrou informações oficiais ao Tribunal de Contas da União e pretende pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine providências ao Poder Executivo no âmbito de uma ação judicial, TADPF 709, já em curso. Realmente é uma crise humanitária. Nada justifica não ter remédio para vermes e questões básicas. É uma responsabilidade que tem de ser apurada. Uma vez que não tem uma providência enérgica para retirar garimpeiros, tem que se dar resposta para essa questão da saúde. Isso é mais do que urgente, reclamou. Relatos. Durante a audiência na Câmara, lideranças indígenas fizeram relatos dramáticos da situação da terra Yanomami, homologada desde 1992 e com cerca de 30 mil pessoas vivendo hoje em 363 aldeias em 9,6 milhões de hectares da floresta amazônica. A região é palco de desmatamento, destruição do leito dos rios, contaminação por mercúrio, aumento dos casos de malária, acirramento de conflitos e violência, perda da soberania alimentar e desnutrição infantil. O vice-presidente da Utucara Associação Yanomami, TAI, Dário Copenava, citou o caso da comunidade Umoxi para mostrar o avanço do garimpo ilegal sobre área que deveria estar protegida. A comunidade e o garimpo ficam muito próximos, e por isso, as nossas crianças estão tomando água contaminada por mercúrio, 615 Yanomamis foram ameaçados de morte, os garimpeiros tomaram conta do posto de saúde Yanomami. Então, a terra Yanomami, das margens do rio Uraricoera estão virando quase cidades, com cantinas e prostituição entre os garimpeiros ilegais. Dário Copenava confirmou o avanço do narcotráfico na terra indígena, que fica em área de fronteira. O líder Yanomami também fez um apelo aos parlamentares. Tem facção, crime organizado e PCC, e então, isso existe na terra Yanomami. Parlamentares, pressionem o governo federal para que retirem imediatamente os garimpeiros ilegais. Isso é para ontem. O presidente da Associação Vanacedumi Ecana, Júlio Rodrigues, ressaltou o impacto da violência na desestruturação comunitária dos Yanomami e Ecana. Os jovens estão ficando mais agressivos por conta de ingerir bebidas alcoólicas e drogas. Não querem mais ficar nas comunidades. As mulheres estão ficando cada vez mais com medo e não conseguem mais ir para a roça depois que aconteceram muitos abusos sexuais pelos garimpeiros. É difícil viver. A audiência também contou com a presença de representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, TAPIB, do Conselho Indígena de Roraima, CIR, e do Conselho Indigenista Missionário, que reclamaram da ausência de soluções mesmo diante de cobranças internacionais às autoridades brasileiras. Reportagem: José Carlos Oliveira. Edição: Ana Chalub. Fonte: e Agência Câmara de Notícias. A senadora eleita Damares Alves, PLDF, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, rompeu o silêncio neste domingo 22, e se pronunciou sobre a situação dos Yanomamis em seu Twitter em 8 partes de textos. Acompanhei com dor e a tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida. Mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. No governo Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: Educação, Saúde e Justiça. Ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos cabia receber denúncias de violações de direitos dos indígenas e encaminhá-las às autoridades responsáveis. O MMFDH esteve in loco inúmeras vezes para levantar informações. No auge da pandemia distribuímos cestas básicas. Enviamos ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar atuação e recebemos relatórios das equipes técnicas, as quais informaram as providências tomadas.
O MMFDH, num grande esforço, e com o apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas, propondo ações. O plano passou a ser executado priorizando 3 áreas indígenas e uma delas é a área Yanomami. CESAI e a FUNAI trabalharam muito no governo Bolsonaro, não houve omissão. A desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravada pelo isolamento imposto pela pandemia. Entre os anos 2007 e 2011, o Vale do Javari já tinha índices alarmantes. A mesma imprensa que hoje faz cobertura positiva da agenda presidencial fez críticas à época. Tenho a convicção de que mais do que posar para fotos e realizar belos discursos feitos a quilômetros das aldeias, devemos enfrentar a raiz do problema. Sempre questionei a política do isolamento imposta a algumas comunidades. Está na hora de uma discussão séria sobre isso. Ao invés de perdermos tempo nessa guerra de narrativas e revanchismo, proponho um pacto por todas as crianças do Brasil, de todas as etnias. No ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro esteve visitando a tribo Yanomami. Reportagem do site Poder 360. Nós, Yanomamis, habitamos nessa fronteira com a Venezuela. Aqui, nossos ancestrais nos deixaram. Eu estar aqui pisando no solo Yanomami, é porque o Senhor fez a nós, Yanomami. Sabendo do vosso compromisso com as populações brasileiras, manifestamos e encaminhamos a Vossa Excelência as seguintes reivindicações. A expressão dele é que aqui, no território Yanomami, ele não admite as ameaças que está tendo com o presidente da República. Por isso, ele chama aqui para a gente conversar e se entender para que não tenha ameaça. Nós queremos os nossos representantes para poder ajudar nós. É isso que nós ficamos dirigindo. Obrigado, senhor. Presidente da República do Brasil, como eu fui primeiro Yanomami militar do Centro de Instrução de Guerra na Selva, eu entrego esse armamento ao seletivo senhor presidente da República. Senhores Yanomamis, nós respeitamos vocês. A vontade de vocês será feita. Vocês não querem mineração? Não terá mineração. Tem outros irmãos índios em outros locais, dentro e fora da Amazônia, que desejam minerar a terra, que desejam cultivar a terra, e nós vamos respeitar esse direito deles. Jamais aprovaríamos uma lei onde seria obrigado que a terra fosse explorada por quem quer que seja. Isso não acontecerá. O projeto que está lá é a etnia que desejar explorar, explora. Quem não desejar, não será explorado. Vocês serão respeitados. Vamos intensificar a fiscalização dos recursos da CESAI. O Dia da Saúde Indígena, vamos fiscalizar de modo que ele seja aplicado realmente na saúde de vocês. Amém. 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 Me sinto muito feliz e orgulhoso de estar aqui ao lado de vocês, ouvindo reivindicações. Pode ter certeza, os homens fardados que estão aqui, que são do Exército Brasileiro, farão respeitar o direito e a vontade de vocês. Muito obrigado a todos vocês.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua defesa, publicou em seu Telegram: Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade. De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, o SASI-SUS. Um marco está no enfrentamento da pandemia entre os povos tradicionais. O Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas é o legado de um planejamento que atendeu os 34 distritos sanitários especiais indígenas e englobou diversas iniciativas a partir de 2020. Assim, foi possível ampliar 1,7 mil vagas no quadro de profissionais na saúde indígena e a contratação de 241 profissionais. Outra medida inicial foi a adoção do Protocolo Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas. Tanto no ano de decretação da pandemia quanto no seguinte foram produzidos informes técnicos de orientação aos serviços de saúde sobre diagnóstico, testagem, prevenção, controle e isolamento. No mesmo período, foram implantados os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde nos 34 DSEI. De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas, especialmente em locais remotos e com acesso limitado. Foram beneficiados mais de 449 mil indígenas, com 60 mil atendimentos. O governo federal encaminhou 971,2 mil unidades de medicamentos e 586,2 mil unidades de equipamentos de proteção individual, (EP), totalizando 1,5 milhão de insumos enviados para essas operações. Essas operações, além de combater a Covid-19, possibilitaram a oferta de consultas especializadas à população atendida, tendo em vista as limitações que a média e alta complexidade, a cargo de estados e municípios estavam enfrentando. Assim, além de clínicos gerais, as missões contaram com médicos infectologistas, pediatras e ginecologistas. Ante o alto índice de zoonoses, o Ministério da Saúde também enviou médicos veterinários para as missões. As 20 operações contaram ainda com parceria do Ministério da Defesa, além de outras organizações governamentais e não governamentais. Foram atendidas localidades dos seguintes distritos: em Alto Rio Negro, Vale do Javari, leste de Roraima, Yanomami, Amapá e norte do Pará, Chavante, Araguaia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alto Rio Juruá, Caiapo do Pará, Guamá Tocantins e Alto Rio Solimões. Paralelamente às missões deflagradas para atender indígenas em áreas de difícil acesso, de 2020 a 2022, equipe de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, apoiaram os atendimentos de atenção primária e de enfrentamento à Covid-19. A atuação dessa equipe volante beneficiou os seguintes distritos: em Maranhão, leste de Roraima, Potiguara, Amapá e norte do Pará, Litoral Sul, Mato Grosso do Sul, Araguaia, Chavante, Xingu, Caiapó do Mato Grosso, Yanomami, Interior Sul e Alto Rio Juruá. O Ministério da Saúde também firmou parceria para a formação dos pontos focais e bolsistas dos CIEUS-DSEI na especialização do Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde, a EPSUS, intermediário. Durante todo o período da pandemia, foram divulgados boletins epidemiológicos, que detalharam semanalmente a situação a partir dos indicadores de morbidade e mortalidade. Outra providência adotada foi a implantação do Comitê de Monitoramento de Eventos, a CME, da Saúde Indígena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Roraima neste sábado para ver de perto a situação do povo Yanomami, com casos graves de desnutrição e doenças em crianças e idosos. O drama humanitário fez o governo declarar emergência de saúde pública no território da maior reserva indígena do país. Durante a manhã, Lula e uma comitiva de ministros visitaram a Casa de Saúde Indígena Yanomami, na zona rural de Boa Vista. Esta semana, agentes da saúde resgataram pelo menos 8 crianças de aldeias em estado grave de saúde. Ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que vai levar atendimento de saúde para a população. É desumano o que eu vi aqui. Uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o plantão da saúde, sabe, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios, 200 indígenas que estão aqui.
É apenas uma questão de mudança de comportamento. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19. O Ministério da Saúde estima que cerca de 570 crianças entre 2019 e 2022 foram mortas em consequência da desnutrição e da fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região e da contaminação por mercúrio. Lula disse que vai combater o garimpo ilegal, mas não detalhou como fará para retirar os garimpeiros da região. Mas eu não posso dizer quais as medidas que serão feitas. O que eu posso dizer para você é que não vai existir mais garimpo ilegal. Não é feito. E eu sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal. Eu sei que já se tentou outras vezes tirar e eles voltam. Sabe? Mas nós vamos tirar. A ministra da Saúde, Nícia Trindade, disse que já nesta segunda-feira, uma equipe da Força Nacional da Saúde deve chegar a Boa Vista para passar a operar o hospital de campanha. Outra medida anunciada é o início do transporte de retorno dos indígenas sem problema de saúde que atualmente estão na Casa de Saúde Yanomami. É uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Obrigado pela sua audiência. Paz e bem. Até breve.